apresentando, né? Meu nome é Camila e vamos iniciar então, né, de fato, a nossa aula, e fiquem bem à vontade para irem me interrompendo com perguntas, questões, enfim. Bom, antes de cair, eu estava comentando que eu vejo na webconferência uma oportunidade bem bacana da gente realizar de fato uma troca, né? Tendo em vista que vocês estão me vendo, estão me ouvindo, e eu posso também ter o retorno de vocês por meio aí da palavra escrita, né? A disciplina Expressão em Movimento, como eu comentei anteriormente, ela é muito focada na questão do corpo, né? E muito para o teatro e principalmente para a dança. Nessa webconferência eu vi uma oportunidade também da gente estar não fugindo do tema, porém vendo uma outra perspectiva, uma outra abordagem dessa questão do movimento e da expressividade nas artes, de uma maneira mais ampla, ok? Então eu acabei intitulando essa minha apresentação, né, de um movimento nas artes. Tudo bem? Todos me ouvindo? Posso continuar? Lapa 1, Lapa 3, tudo certo? Ana, tudo ok? Ótimo. Bom, eu preparei aqui uma apresentação PowerPoint, todos estão visualizando essa imagem, um movimento nas artes, uma obra pictórica aqui ao fundo. Sim? Ótimo. Então eu vou passando, qualquer problema vocês me interrompem, tá? Resolvi iniciar por uma citação do Fonsilon, que eu acho bem interessante para esse nosso contexto. Então vou só reler para vocês, vocês podem acompanhar aí, tá? Feita de carreira de pedras, talhada no mármore, moldada no bronze, fixada sobre o verniz, gravada no cobre ou na madeira, a obra de arte só é imóvel na aparência. Ela exprime um desejo de imobilidade, é uma pausa, mas como um momento no passado. Na realidade, ela nasce de uma mudança para outra. Em uma mesma figura há várias outras. Bom, eu pensei de nessa webconferência a gente focar um pouco o nosso olhar para essa questão das artes tidas estáticas, né, entre aspas, como que elas também podem nos acometer de sensações de movimento. Então, nessa citação do Fonsilon, né, é bem poético, né, bem interessante como ele coloca aqui. A obra não é imóvel, né, que ela nasce, dança e prepara outra, e que numa mesma figura há várias outras. Na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Seria haver várias imagens em uma mesma imagem. Você visualizando uma imagem, você consegue imaginar, né? Você tem a sensação de outras imagens, seja anteriores ou posteriores àquela que você vê. Nada mais é do que uma sensação de movimento. Continuando, tudo isso, né, toda essa sensação de movimento expressa em qualquer obra artística, seja uma escultura, desenho, obras, né, nossa concepção tidas imóveis, elas podem acometer essa sensação de movimento em qualquer período histórico das artes, né, desde uma arte rupestre, né, até um filme em terceira dimensão, né? A gente tem essa percepção de movimento, de expressão de movimento.
mas eu optei por fazer um recorte histórico. Tá? Então vamos focar um pouquinho, durante alguns instantes, num período histórico chamado impressionismo, que vocês, bem melhor do que eu, devem saber. O impressionismo eu acho ele bem interessante, né, por várias questões históricas desse período e pela própria ideologia do movimento mesmo. Então tem aqui uma pequena citação do Little, qual eu acho bem interessante. Os impressionistas não estavam interessados em contar histórias, nem em pintar a moral, preferindo deixar estes temas para os acadêmicos. Em contrapartida, preferiam captar as impressões sensoriais. Acima de tudo, queriam suscitar sensações de luz, cor e movimento. Tudo bem? Paulo Goyoré, certo? É alguma questão? Certo? Ok. Bom, voltando à questão do impressionismo, é bem interessante se a gente for pensar. Só um minuto. Pegando a minha colinha. Só para a gente pensar na questão de tempo mesmo, essa questão histórica. Tá? Então, o impressionismo ele foi um movimento muito curto, se a gente for pensar. Tá? Então, existe segundo os historiadores de arte, foi um movimento que compreendeu o período de 1874 a 1886 apenas. Isso, para os historiadores de arte, é um tempo marcado pela primeira exposição, tida como uma exposição impressionista, e a última exposição, né, com esse nome, que foi em 1886. Mas se nós pensarmos bem, né, muito tempo antes, ou mesmo depois, até a nossa contemporaneidade, toda essa ideologia impressionista continua nos contagiando. Que ideologia seria essa, né? Dentre várias outras coisas, a tentativa de expressividade de um momento, de um instante, né? De uma sensação, de um momento passageiro e efêmero. E a sensação de movimento, que é bem marcante para os impressionistas. Se formos pensar, é bem interessante também a gente analisar que um pouco antes, né, dessa explosão impressionista, foi a descoberta da fotografia. Com a fotografia já não existia mais essa necessidade do artista apresentar a realidade. Ele estava, de certa forma, mais livre para expressar outras coisas. A partir desse momento em que se abre a possibilidade de representar outras coisas, esses momentos efêmeros e essa sensação ganham mais, como que eu vou dizer, ganham mais importância, né, dentro do... Bom, eu escolhi para ilustrar um pouco isso uma obra que não é exatamente impressionista, porque não está compreendida, né, nessa década de 74 até mais, né, de 10 anos. Um período bem curto para um movimento artístico. Essa obra, é o Golpe de Vento do Camille Corot, é um pouco anterior. Né? O Camille Corot ele é considerado romântico, tá? Um pintor romântico.
Mas é interessante, né, a gente dar uma olhada na obra dele, que já tem, né, um germe, uma coisa impressionista bem forte. Tanto, né, na questão técnica, enfim, mas principalmente nessa temática. A gente percebe que ele não se preocupa em retratar uma paisagem em si, né, ou algum acontecimento. Ele retrata uma rajada de vento, né, que balança os galhos das árvores. Aqui, no nosso caso, como fruidores, como espectadores, para o lado esquerdo. E é bem interessante porque essa sensação de movimento quase que você se joga também para o seu lado esquerdo, né? Você sente, é como se você sentisse de fato esse movimento do vento. Bom, continuando, desculpa, Ju, esses rabisquinhos aqui tem como você tirar para mim? Foram só testes das ferramentas, né? Bom, essa imagem é um exemplo que eu acho bem interessante. Chama-se Corrida de Cavalo em Epsom. E é uma obra do Géricault, né? Tá do Louvre. E mais do que o próprio Géricault, acho bem interessante o que um outro artista, no caso impressionista, fala dessa obra. Temos aqui, eu vou dar uma passada, depois a gente volta para o Géricault, tá? O Rodin, né? Todos já ouviram falar do grande escultor francês e impressionista Rodin. Auguste Rodin, ele fez esse Paul Gisel, né? Ele fez uma entrevista interessante com Rodin, que virou um livro. Tirado desse livro, eu peguei essa citação, né, que o próprio Rodin diz: criticam Géricault porque em sua obra Corrida de Cavalos em Epsom, que está no Louvre, ele pinta cavalos galopando em alta velocidade com as patas traseiras e dianteiras simultaneamente levantadas. Dizem que a chapa fotográfica nunca mostra isso. Ora, creio que é Géricault quem tem razão, e não a fotografia, pois os cavalos pintados parecem voar. Somente esta verdade nos importa, porque é ela o que vemos e o que nos impressiona. Então, só contextualizando um pouco, como a gente estava falando, né, como eu comentei um pouco atrás, a questão do surgimento da fotografia, né, na época dos um pouco antes. Com esse surgimento, eles se sentiam mais livres, né, em se expressar de maneiras diferentes do realismo. Mas ao mesmo tempo, como a fotografia era bem forte nesse período, surgiram algumas críticas quanto
Ixi, sumiu tudo de novo, né? Voltou aí, pessoal? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem novamente? Nenhum problema com áudio? Tá dando aquele ruído? Tá tudo certo? Um pouco de ruído? Melhorou? 1, 2, 3, testando. Certo? Se tiver muito ruído, se tiver muito ruim, vocês me avisam, tá? Ok, vou aumentar um pouquinho. Alô, alô, testando. 1, 2, 3. Muito ruído para vocês? Dá para ouvir aí, pessoal de Goiorê? Sim? Ok. Bom, vamos continuando. Eu sei que talvez não esteja ótimo, mas se tiver audível, né? Se tiver inteligível, vamos continuando. Se tiver muito ruim, me interrompam, ok? Então, só voltando um pouquinho, né? Eu estava explicando toda essa questão toda essa polêmica, que foi uma grande polêmica na época. Essa obra do Géricault, que foi muito criticada porque acusavam ele de pintar uma coisa que era totalmente falsa, que a fotografia, na chapa fotográfica, fotografando quadro a quadro uma corrida de cavalos, em momento algum as 4 patas dos cavalos ficam no ar ao mesmo tempo. Isso seria impossível na realidade. E o Rodin ele acaba defendendo o Géricault, né, dizendo que para ele, na verdade, quem está errado não é o Géricault. E quem estaria errado seria a fotografia, porque o que interessa na arte são as sensações. E a obra de Géricault conseguia com maestria traduzir uma sensação de voo, de velocidade, de real movimento daqueles cavalos, que estavam de fato correndo, né, quase voando. Então ele defende o Géricault de que não havia problema se na realidade fotográfica aquilo era impossível. Que o que importava era que aquilo traduzia uma sensação de velocidade, de movimento. Então, vou voltar só para vocês entenderem, né? Ops, os rabisquinhos aqui, ignorem um pouco, né? Mas se a gente perceber, né, as 4 patas de todos os cavalos estão no ar. Né? E era exatamente isso que o pessoal da fotografia falava, que era impossível, que a chapa fotográfica nunca mostraria isso. Né?
que, na verdade, quando as duas patas dianteiras estão no ar, as duas traseiras já estariam quase tocando o chão ou, né, dobradinhas em direção ao abdômen do cavalo. Todas essas 4 patas flutuantes assim seria impossível. E é interessante, bem interessante a defesa que o Rodin faz, né, priorizando a sensação de movimento, né. Então, Géricault que tem razão e não a fotografia, pois os cavalos pintados parecem voar, né, e é essa aparência, essa sensação de voo que nos interessa, que nos impressiona. O próprio Rodin, ele criou uma pequena teoria, né, que ele chamava de instantes sucessivos. Só lendo aqui para vocês, rapidinho, né? Em suma, uma metamorfose que o pintor ou escultor executa ao fazer seus personagens moverem-se. Ele representa a passagem de uma pose à outra. Indica quão imperceptivelmente a primeira desliza para a segunda. Em sua obra, ainda se discerne uma parte daquilo que foi, enquanto se descobre em parte o que vai ser. Então ele colocava como uma grande obra de arte aquela que fosse capaz de, com uma única imagem, traduzir alguns instantes anteriores e alguns instantes posteriores àquele momento realmente retratado na imagem. Dá para entender essa questão da metamorfose, né? Ele chama de instantes sucessivos, né? Essa capacidade de uma obra que traduz esses vários instantes em uma única imagem. E aí, como exemplo disso, eu escolhi para mostrar para vocês uma obra da Camille Claudel. Eu não sei se alguém, né, muitas pessoas já devem ter ouvido falar de Camille Claudel, que foi, por sinal, aluna do Auguste Rodin. Além de aluna, né, foi amante, né, teve toda uma história amorosa e conflituosa aí com o Auguste Rodin. Tá? Para quem se interessar, né, é só procurar no Google, é uma história bem interessante, é dos dois. Como boa aluna do Rodin, né, ela era uma escultora genial. E nessa obra, a Valsa, eu como bailarina sou suspeita para falar, né, mas é uma das obras dela que eu mais aprecio, né, que retrata um instante de dança, né, uma valsa, como o próprio nome diz. E a gente observando essa obra, é possível a gente ter uma sensação de movimento, por várias questões, né, por todo esse planejamento, né, essa espécie de saia que a figura feminina utiliza, né, esses tecidos todos drapeados, o próprio inclinamento dos corpos, né, a gente percebe, né, quase que uma linha diagonal aqui, né, formada por esses dois corpos. E observando dá, de fato, pelo menos para mim, uma sensação bem flagrante de movimento. Como se olhando para essa imagem você pudesse imaginar, né, uns instantes anteriores e os instantes posteriores dessa dança, né? Um giro que viria por sequência, né? Enfim, todo sequenciamento de movimentos. Então aqui um comentário da Chapelle, que é uma crítica da Camille Claudel, né? Na verdade, ela é sobrinha neta da Camille. Tem uma crítica, né? Tem um comentário bem interessante dela sobre a valsa. A valsa vive dos artifícios da arte, um prodigioso movimento suspenso
de uma vida em estado puro fixada na matéria. Por essência, a escultura é imóvel, mas aqui a dinâmica é tão poderosa, seu movimento tão intenso, que eles chegam a romper as barreiras temporais. A valsa atinge a dignidade humana da criação, pela arte, prolongar o desejo e a vida no tempo e no espaço. Então vem bem a calhar, né, com o que a gente está sobre o nosso assunto aqui, né? Então toda essa questão de que por essência a escultura seria imóvel, mas ela é capaz de traduzir sensações de movimento. Continuando, uma outra questão que o Rodin, né, voltando ao escultor Rodin, que o Rodin também coloca bem interessante sobre a questão das sensações de movimento nas artes plásticas de uma forma geral, é uma capacidade que as artes têm de praticamente se igualar às artes cênicas. Em que sentido? No sentido de uma certa dramaticidade, né? De você ser capaz de, com imagens, contar uma história, né? Um sequenciamento de fatos, uma narrativa de fatos. Então, para isso, eu escolhi aqui, só para ilustrar, uma obra clássica. Então, voltando àquela nossa questão de que, embora eu tenha escolhido alguns impressionistas para embasar a nossa conversa, né, o próprio escultor Rodin como impressionista, essas questões de dramaticidade na obra, né, de instantes sucessivos, de sensações de movimento, são encontradas em qualquer período histórico das artes. É bem interessante essa questão da dramaticidade, da narrativa na obra pictórica ou na obra escultórica. O Rodin coloca como essa capacidade de, numa única imagem, serem encontrados vários acontecimentos. Então, por exemplo, aqui no Nascimento de Vênus, são acontecimentos mitológicos. Então, se a gente perceber, ao centro da imagem, né, da obra, está Vênus, né, a grande deusa do amor, Afrodite, enfim, esse próprio nascimento da Vênus, né, nascendo das águas do mar, numa grande concha de madrepérolas, enfim. E aqui à esquerda a gente encontra Zéfiro, né, o deus dos ventos, com a sua companheira, né, a ninfa Clóris. A ninfa Clóris, só a título de curiosidade mesmo, né, é a ninfa das flores. Então a gente percebe que o Zéfiro está soprando, né, na verdade ele estaria conduzindo Vênus, né, para essa outra direção, em direção à ilha de Chipre, né, como narra o mito, e ao mesmo tempo que ele vai conduzindo com o seu sopro a Vênus, a Clóris, né, essa ninfa vai enfeitando a deusa Vênus, né, soprando pequenas violetas, sendo que o atributo dela é ser a ninfa das flores, né? E à direita, né, que seria de fato a ilha de Chipre, o destino da deusa Vênus, está esperando lá, né, uma das horas, né, que é uma deidade muito relacionada às estações do ano, a passagem das horas do dia, né, enfim. Essa hora, uma dessas horas, está esperando ela com o manto da imortalidade, né, que é uma característica marcante dos deuses. Então, tem toda uma sequência de acontecimentos, né, que não aconteceram ao mesmo tempo, eles foram acontecendo cada um a seu tempo, mas numa única imagem,
a gente consegue visualizar toda essa narrativa. Então é mais ou menos isso que o Rodin quer dizer quando ele fala que a arte escultórica ou a arte pictórica tem essa capacidade de quase se igualar à arte cênica, né, à arte dramática, por essa capacidade de contar uma história, de fazer de fato, de realizar de fato uma narrativa. Continuando, as palavras do próprio Rodin para a gente. Ele diz: se a pintura e a escultura podem fazer as figuras moverem-se, nada as proíbe de tentar até mais, e algumas vezes chegam a igualar a arte dramática ao representar num único quadro ou num único grupo escultórico diversas cenas sucessivas. Exatamente isso que a gente estava falando, essa capacidade de traduzir movimento na obra tida imóvel. Bem, e para finalizar, né, essa pequena apresentação, eu optei por colocar mais uma citação do Auguste Rodin, né, sobre a capacidade expressiva do corpo em si, tá? Seja o corpo representado na pedra, né, na escultura, representado num quadro por meio de tintas, no desenho, ou o próprio corpo cênico em atuação, né? Seja na dança, seja no teatro, na performance, na mímica, enfim, essa capacidade do corpo de se expressar. Eu acho bem poética essa citação dele, né? Não há um só músculo do corpo que não expresse variações interiores. Cada um fala de alegria ou tristeza, de entusiasmo ou desespero, de calma ou raiva. Braços se esticam, um torso que se abandona, podem sorrir com tanta doçura quanto olhos ou lábios. Mas para poder interpretar todos os aspectos da carne, é preciso que se esteja pacientemente treinado em soletrar e ler as páginas desse belo livro. Eu escolhi essa citação para finalizar pela própria poética mesmo dela, né? Toda essa capacidade que o ser humano tem de expressar movimento, né, na sua obra, seja ela pictórica, escultórica, cênica, enfim, e como o nosso foco, né, o foco da nossa disciplina, expressão em movimento, acaba sendo de fato mais corporal, eu optei por finalizar falando dessa capacidade expressiva do corpo. Então é bem interessante como ele fala que cada músculo é capaz de expressar variações interiores. A gente pensa muito na expressão relacionada às expressões faciais, né? Raiva, tristeza, sono, enfim, tudo muito expresso pelo rosto, né? Pelos olhos, pelas musculaturas da face, mas o corpo tem uma capacidade integral, né, de expressar. Nós, como artistas, né, do corpo, podemos e devemos explorar ao máximo, né, todas as potencialidades que o corpo nos oferece, né? E acaba sendo um pouco essa a proposta, né, da disciplina como um todo. Mas, de qualquer forma, como eu estava comentando anteriormente, antes de iniciar a apresentação, slides, eu vejo nessa web uma possibilidade de a gente, né, ter um refresco, assim, né, de não abandonar essa questão corporal, mas de voltar um pouco o nosso olhar para as outras artes, né, para as artes não corporais, se é que é possível, né, porque você acaba usando o seu corpo para pintar, para desenhar,
para tocar um instrumento, enfim, o corpo está sempre presente no fazer artístico. Mas é interessante a gente vislumbrar essa expressão do corpo em outros suportes, né? Seja na escultura, na pintura. Eu finalizo aqui formalmente, né, a minha apresentação e agora eu abro para vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer questão, qualquer comentário. Eu vou deixar aqui Desculpa, eu esqueci de colocar as referências, né? Então, basicamente, não foram muitas, foram a Chapelle, né, que é a curadora, a grande crítica da Rodel, o Fonsilon, o Guizel, que fez essa entrevista bem intensa com o Rodin, e o Little, que é mais um historiador mesmo da arte. Né? Finalizo aqui a minha apresentação formal, agora abrindo para vocês, tá? Alguma questão, algum comentário? Fiquem à vontade. Não? Bom, pessoal, no Moodle já está disponível a nossa atividade sobre essa webconferência. Tá? Então, se quiserem aproveitar para a gente tirar qualquer dúvida, tá? Basicamente, essa atividade seria a gente exercitar um pouco essa capacidade de percepção do movimento nas obras outras, né? Nas obras pictóricas, escultóricas, fotográficas. Então eu coloquei lá para vocês como proposta, vocês escolherem, tá, livremente, 2 obras, pode ser uma escultura, uma pintura ou mesmo uma fotografia, tá? Mas eu fiz, né, uma especificidade que seria a representação do corpo humano, tá? Já que é o nosso foco da disciplina. Então eu coloquei para vocês, né, durante a apresentação, por exemplo, o golpe de vento, é possível ter, né, uma sensação de movimento bastante intensa aqui pelo movimento dos galhos das árvores, tá? Mas eu prefiro, tá? Na verdade, é a proposta da atividade mesmo, que vocês escolham representações do corpo humano, tá? Então, por exemplo, né, a valsa da Camille Claudel, se quiserem utilizá-la, fiquem à vontade. Ou o próprio Nascimento de Vênus também, né? São vários corpos humanos aqui representados. Tá? Já ficam aí 2 opções, mas seria interessante vocês escolherem, né? Pesquisarem outras tantas por aí, tá? Então, basicamente, vocês vão escolher 2 imagens, tá? De corpo humano em movimento, tá? E vão fazer para mim um pequeno relato, tá? Dizendo o que aqueles corpos representados naquela pintura, ou naquela escultura, ou naquela fotografia expressam para vocês. Pode ser algo bem simples, tá? É mais um exercício do olhar mesmo, tá? E alguma dúvida nessa questão ou em qualquer outra questão da nossa disciplina? Alguma dúvida em relação ao livro Expressão em Movimento, que foi escrito para a disciplina? Podem aproveitar. É claro que eu estou sempre olhando o fórum de dúvidas, estou sempre tentando sanar as dúvidas, mas se quiserem aproveitar esse momento online aí que a gente está relativamente mais próximos,
Vamos aproveitar para discutir e para esclarecer qualquer dúvida, ok? Lapa 1, Polo Prudentópolis, estão digitando. Bom, na verdade, eu nem tinha pensado nisso, mas se vocês quiserem, eu posso disponibilizar eles para vocês lá no Moodle mesmo. Vocês gostariam? Que bom, agora vários participantes estão digitando. Joia, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Bom, fiquem tranquilos, eu vou disponibilizar, se possível ainda hoje eu coloco lá no Moodle, tá? Vou colocar na biblioteca, acho que é o mais prático, né, pra gente achar. E vou colocar também um pequeno texto, tá? Na verdade, essa minha colinha que de vez em quando eu olhava para baixo, na verdade foi um texto que eu escrevi, né, sobre esse assunto. Na verdade, nada mais do que eu fui falando ao longo da apresentação, tá? É só para vocês terem um registro escrito. Bem? Muito bem. Mais alguma questão? Alguma dúvida sobre a atividade da web? Eu fui clara com vocês sobre a escolha das duas imagens e da descrição. É uma descrição bem livre, tá? Descrição sobre o que aqueles corpos representados expressam para vocês. Mapa 3, sim, foi clara? Ou tenho dúvida? Foi clara? Que bom. Querem aproveitar para tirar mais alguma dúvida? Goiorê. Eu tenho uma dúvida. Goiorê? Eu pronunciei certo? Diga. Sobre o deucertismo. Legal. Ótimo. Bom, vamos por partes, né? Eu vou começar por essa questão do corpo no lado de dentro do mundo. Né? Na verdade, esse foi só um título poético para aquele primeiro capítulo, tá? Essa questão do corpo estar do lado de dentro nada mais é do que o corpo, né, essa sensibilização do corpo para as sensações do ambiente, né? Então, muitas vezes a gente tem um corpo, né? Todos nós temos um corpo, corpos diferentes, de tamanhos diferentes, enfim, mas todos esses corpos vivem num universo, né? Nesse planeta Terra, digamos, mas muitas vezes nós não percebemos, né, tudo que chega até esse corpo, né? Até por viver meio que no automático, né, em função das atividades diárias, dos afazeres, né? Muitas vezes nós não nos abrimos tanto quanto seria possível, né? Então, isso
seria mais abrir o corpo a todas as sensações possíveis, né? Então, quais seriam essas sensações possíveis? Todos os 5 sentidos, né? A visão, a audição, o paladar, o tato. Em relação ao tato, mais especificamente, né? Muitas vezes a gente associa muito o tato às mãos, mas é possível, né? Qualquer pedacinho de pele tem capacidade de absorção, de recepção do tato. Então, sentir um pouco a textura das coisas com os pés, né? Sentir um pouco a textura com o rosto. Então, tudo isso pode virar informação para a criação. No caso, para a criação corporal, né? Para a criação em dança, são estratégias muito utilizadas. Então, você se abrir de fato a todas as possíveis sensações. Isso se relaciona muito ao que a gente descreve mais à frente, se não me engano, no capítulo 4, um dos temas corporais chamado presença. Então, o corpo do lado de dentro do mundo seria um corpo presente, é um corpo que está ali de fato e que está atento. Então, quando nós dançamos, nesse sentido de dançar como arte, né, como um espetáculo, como criação, o corpo ele precisa estar atento, ele precisa estar focado no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo, no que eu estou sentindo, né, se eu estou dançando com outras pessoas, né, qual o espaço que eu tenho entre, né, o meu corpo e o corpo daquelas outras pessoas, para eu não me bater, né? A própria composição física do espaço que eu estou dançando, né? Se é um espaço amplo, se é um espaço pequeno, isso vai interferir na minha dança, né? Meus movimentos vão ter que ser menores ou mais amplos. Se eu estou dançando num lugar claro, se eu estou dançando num lugar escuro, né, toda essa percepção de luminosidade. Então, uma coisa que talvez faça mais sentido para quem já teve a experiência, né? Mas você dançar num palco é muito diferente de você dançar num espaço mais informal, de dançar na rua, né? Então, a sensação do bailarino acaba sendo muito diferente. E exercitar esse corpo do lado de dentro do universo, esse corpo presente, te ajuda a lidar melhor com essas situações. Então, é muito comum, por exemplo, você treinar uma coreografia, né? Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, né? Você treina uma coreografia várias vezes numa sala de aula em frente a um espelho, que é como geralmente funcionam as academias de dança. De repente, você tem uma apresentação na rua, né? Você sabe de cor toda a coreografia, mas mudou o seu espaço, muda totalmente a percepção, né? É muito comum, muitas vezes, você ficar perdido e não saber direito nem para onde que você deve ir, né? Qual que é a direita, qual que é a esquerda. Então, muda toda a concepção de espaço, né? Então, quando vocês têm esse exercício mais frequente de um corpo presente, né, de ir mudando os espaços, de exercitar horas de olhos fechados, hora de olhos abertos, hora com música, hora sem música. Quanto mais informações de estímulos diferentes o seu corpo tiver, mais preparado ele vai estar para essas adversidades, né? Então, de repente,
muda bruscamente o seu espaço, você tem ferramentas corporais para lidar com isso. Fui claro em questão a essa pergunta do que seria o corpo do lado de dentro do universo? Alguma questão, fica à vontade. Já já vou falar sobre o Deucertismo, ok? Bom, o Deucertismo, na verdade, foi uma teoria desenvolvida por François Deussart. A gente fala bastante dela no capítulo 3 do livro. E eu disponibilizei para vocês também um texto complementar, né, para a realização da atividade 2. O Deussartismo é bem interessante, eu vou falar rapidamente sobre o contexto histórico dele. Né? Então, o François Deussart, ele era cantor. Então, utilizava muito da voz para sua expressão. E em dado momento ele perde a voz. E aí ele começa, para nós que somos educadores, é uma reflexão interessante, né? Ele começa a refletir sobre o que será que deu errado no ensino do canto, né? As atividades de aprendizado de canto que ele teve, para que aquela voz fosse detonada, né? Que ele perdesse a voz. Então ele acaba, nessa reflexão, ele acaba entendendo que algumas questões corporais, de fato, influenciavam na impostação da voz. Então, por exemplo, desculpa, interrompi que eu estava lendo. A atividade da web ainda não está disponível para envio da resposta. Sinceramente, eu não sei. Vou verificar isso com o pessoal que modera o pessoal do sistema Moodle, tá? Porque na verdade eu só posto as atividades e a questão das respostas eu não tenho muito controle, tá? Mas eu vou verificar isso sim. Bom, continuando sobre o Deussartismo, deem uma olhada, de qualquer forma, se quiserem dar uma olhada ou hoje à noite, né? Daqui a pouco, já é de noite, né? Ou amanhã cedo, que provavelmente deve estar disponível para resposta, tá? Aí, voltando ao Deussartismo, uma questão corporal que ele relacionou, né, foi bem esperto assim, em perceber isso, é a questão do próprio crânio, né? Então, quando a gente quer impostar a voz, quer ser ouvido, é uma tendência quase natural a gente projetar o crânio para frente, né? E aí, não sei se dá para vocês perceberem, né, pelo vídeo, mas se eu inclino, assim, projeto o crânio para frente, eu diminuo o espaçamento da minha garganta, né? Se eu mantenho o crânio, né, no meu eixo normal, no meu eixo correto, a garganta fica maior e as cordas vocais têm maior capacidade. Então ele começou a partir desse clique, né, dessa percepção do posicionamento, como que o posicionamento do crânio influenciava na própria voz, ele começou a se encantar por essa pesquisa corporal. E aí ele começou a pesquisar pequenos detalhes do corpo. Né? E uma pesquisa bem interessante, porque era uma pesquisa de observação das pessoas no dia a dia. Então ele começou a perceber pequenas diferenças. Então, por exemplo,
uma pessoa quando está animada, né, ou está brava, tem uma intenção diferente nos braços, por exemplo, os cotovelos, né? É uma análise interessante que ele faz, por exemplo, com os cotovelos armados, ela tá ativa, ou ela tá brava, né, ou ela tá numa posição de bastante energia. Se a pessoa está cansada, os cotovelos em geral estão relaxados, né? Então todo esse mapeamento de pequenos, de cada porçãozinha do corpo, como que cada parte do corpo é capaz de expressar situações, emoções distintas. Se a gente for pensar, tem bastante a ver até com essa citação que eu finalizei a apresentação, essa citação do Rodin, né? Que não há um só músculo do corpo que não expresse variações interiores, né? Então ele foi percebendo que às vezes o posicionamento das pernas, posicionamento das mãos, né? Cada postura, cada gesto das mãos significa alguma coisa diferente, né? Então ele foi fazendo todo um mapeamento, né, dessas nuances expressivas do corpo. Se não me engano, eu coloquei para vocês no livro dois diagramas, né, de variações de expressividade das mãos e dos pés, né? Então tá a legenda, como eu retirei de um livro em inglês, então as legendas estão em inglês, né? Mas tem a mão exasperation, né? De exasperação, a mão de alegria, o pé, um possível pé de dúvida, né? Então tem um diagrama bem interessante onde ele vai, né, catalogando possíveis relações entre a emoção da pessoa e o gestual que ela utiliza. Bom, resumindo, o Deuxartismo é isso, né? É um estudo bem detalhado que o Deuxart fez de possíveis relações entre gestualidade e expressão humana mesmo, de sentimentos, de situações. Ele fez essa pesquisa no dia a dia, com pessoas normais, digamos, pessoas não atores, não bailarinos, né, pessoas do dia a dia. Mas é uma pesquisa super interessante para nós na nossa criação, seja no teatro, seja na dança, né, dessa pesquisa tão detalhada, né, é quase que um catálogo de movimentos, né? E como que a gente pode utilizar isso na nossa arte cênica. Então, na verdade, eu também gostaria. É muito difícil encontrar literatura sobre o Deuxart, principalmente em português. De fato, não tem quase nada. Tanto é que eu estava pesquisando para disponibilizar textos para vocês, foi um dos únicos que eu encontrei, foi aquele pequeno texto que eu postei para vocês. Vamos torcer aí para que surjam a palavra, traduções, né? Que surjam traduções bem feitas aí do trabalho do Deuxart. Queridos, mais alguma questão? Deu para esclarecer minimamente a questão do Deuxartismo? Quem tinha feito essa pergunta?
Mais alguma questão? Podem aproveitar. Né? Não estou com pressa nenhuma. Mais alguma coisa? Não? O Papa está digitando. Bom, fico feliz. Bom, pessoal, então já são 20h20, né? Como eu disse, eu não tenho pressa nenhuma de terminar aqui a nossa aula, é mais pelo tempo de vocês aí, tá? Se ninguém mais tiver nenhuma questão, eu vou finalizando, tá? Se alguém tiver, vai escrever aí, tá? Mas eu gostaria de agradecer aí, primeiro a paciência de vocês, a paciência da Juliana, né, de todo o pessoal aí do curso. Peço desculpas aí pelos probleminhas técnicos, né? Eu realmente me atrapalhei um pouco no início, mas no final deu tudo certo, né? E que bom, fico feliz, pessoal. Às vezes não responderam a minha pergunta. Eu pronunciei certo o nome, é Goiorê? É isso mesmo? Polo de Goiorê. Então, pessoal, só me resta muito obrigado a todos vocês. E se forem surgindo outras dúvidas, fiquem à vontade em postar no fórum, tá? Eu estou sempre bem atenta ao fórum, respondendo sempre que possível. E, enfim, boa noite a todos e uma ótima continuidade do curso. E estamos aí para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade, para qualquer questão. Muito obrigada a todos, obrigada Juliana, obrigada pela paciência, pela solicitude aí durante todos os testes e todo o curso. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.